Bom dia, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele, né? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele tem cuidado de nós, Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem nos fortalecido, Ele tem renovado, restaurado, né? A nossa vida, e por isso que estamos vivendo mais um dia de glória, mais um dia de virtude, mais um dia de bênçãos, mais um dia de proteção. Deitamos, dormimos e acordamos sustentados pelo Senhor, que Ele é o nosso sustento, é a nossa fortaleza, é tudo que nós precisamos. E eu quero deixar para a nossa meditação no dia de hoje, lembrando que hoje é dia 2 de setembro, de 2025, né? São exatamente 8 horas e 5 minutinhos. Eu venho aqui deixar uma palavra para a nossa meditação, para a nossa santificação, para o nosso renovo, para o renovo da nossa fé, né? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, cada dia que o Senhor nos dá oportunidade de ouvir a sua palavra, de falar da sua palavra, de falar do seu amor, que é eterno, que é puro, que é verdadeiro, a nossa fé está sendo renovada, a nossa fé está sendo restaurada, amém? E o texto de hoje, irmãos, ele se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, aqui está a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21, o texto eu tenho certeza que você já conhece, mas aprove a Deus, Ele nos dá a oportunidade de ouvir mais uma vez a palavra que o Senhor Espírito Santo tem para nós, para este dia, para esta tarde, para esta madrugada, para esse momento, né? Porque nós vivemos vários momentos no dia, várias situações surgem, né, durante o nosso dia. Então, esta palavra é para nós neste dia, nesta manhã, nesta madrugada, nesta tarde, ou seja, em qualquer hora que você for ouvir, assistir esse vídeo, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá falar em cada coração, assim como ele falou no meu, pela madrugada. Essa palavra veio ao meu coração à madrugada, por volta de 2h30, 3 horas da manhã, e veio aquele sentimento assim, por que não levar esta palavra para o povo de Deus, né? E aqui estou, nesta manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 5, nos diz assim o contexto. A filha de Jairo, a cura de uma mulher. 2 pessoas que receberam, né, a virtude do Espírito Santo de Deus em suas vidas, né? E aqui diz assim, ó. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Aqui nós vemos uma situação, irmãos, irmãs, povo de Deus, que um homem, ele foi até Jesus, ele sabia que Jesus estava passando ali, e passando Jesus outra vez, ou seja, Jesus já havia passado ali naquela localidade. Ele já havia ouvido falar de Jesus. Ele já havia ouvido falar das maravilhas, da cura, da salvação, né, que Jesus fazia. E Jesus faz porque Ele ainda está no nosso meio. Ele vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E ali juntou-se a Ele uma grande multidão. E no meio daquela multidão foi um homem buscar a cura e a salvação pela vida da sua filha. Quantas pessoas hoje estão buscando algo para a sua família? Quantas pessoas hoje estão, né, almejando algo para a sua família e não sabe como e não sabe onde? E eu digo para você, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus, ele tem a vida eterna. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é o alimento verdadeiro que nós precisamos. Então, quem sabe você tem buscado aonde você não tem encontrado. E este homem aqui, ele foi buscar em Jesus porque ele já havia ouvido falar de Jesus. Jesus já havia passado por ali.
E quem sabe você já ouviu falar de Jesus, quem sabe você já esteve na presença do Senhor Jesus e por alguma razão você desanimou, por alguma razão você se prostrou diante do problema que foi tão grande, diante da adversidade que foi tão grande, diante da situação que foi tão grande. E eu te digo neste dia, não deixe que o problema venha te sufocar, não permita que o problema venha roubar a tua fé. Não permita que o problema, que a dificuldade venha roubar a tua fé, venha te tirar da presença do Senhor. Porque é na presença do Senhor que nós somos vencedores, é com o Senhor que nós vencemos as lutas, as provas, porque a sua palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós não podemos permitir que as dificuldades, que as lutas, que as aflições venham nos tirar da presença do Senhor. E aqui nós vemos que Jairo, ele não permitiu que aquela multidão ali atrapalhasse a sua fé, atrapalhasse a sua caminhada, porque ele teve uma jornada de caminhada para chegar até Jesus. Ele teve uma jornada de caminhada para alcançar aquilo que ele tinha projetado para a sua filha, para a sua família. Porque a filha estava doente, mas toda a família estava ali vivendo aquele momento de tristeza, aquele momento de apreensão, apreensivos por saber o que poderia acontecer. Então, quando tem algum problema na família, o problema é com um, mas envolve a todos. Mas nós não podemos permitir que os problemas, que as lutas, que as adversidades venham nos tirar da presença do Senhor, venha roubar a nossa fé, venha tirar o foco que é estar na presença do Senhor, que é estar no caminho do Senhor, que é clamar a Ele, porque muitas das vezes olhamos para o problema, olhamos para as adversidades e esquecemos de clamar ao Deus vivo, ao Deus poderoso. E quando deixamos de clamar, nada acontece. E a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse, né? Vinde a mim todos que estáis cansados. Nós vemos aqui que Jairo foi até ele, quem sabe por já ter pelejado, por já ter feito várias coisas e não obteve resposta. E a resposta, irmãos, que nós precisamos, ela vem do Senhor Jesus Cristo, porque a sua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. E Jairo, ele confiou no agir do Deus vivo. Jairo, ele confiou em Jesus Cristo. Jairo, ele confiou, ele depositou a sua confiança em Jesus. E a nossa confiança tem que estar em Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele veio para salvar, Ele veio para libertar, Ele veio para curar, Ele veio para transformar. E Jairo depositou a sua confiança. E nós vemos aqui no texto que ele prostou-se aos pés do Senhor Jesus. Ou seja, ele reconheceu Jesus como Salvador. Ele reconheceu Jesus como libertador. Ele reconheceu Jesus como aquele que dá a vida. E Jesus, ele deu a vida, né? Não só por um momento, não só por um instante, mas a vida é para toda a eternidade. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós vemos aqui que diante desse percurso, diante dessa situação, nós vemos que Jesus ouviu o pedido de Jairo. E nessa caminhada, Jesus continuou caminhando no meio daquela multidão. E nós vemos que diante desse percurso, dessa situação, surgiu também uma mulher. A mulher que estava com fluxo de sangue, a mulher que também foi buscar socorro, a mulher também que foi buscar refúgio no Senhor. Nós vemos que é uma mulher também que já havia sofrido há 12 anos com aquele fluxo de sangue. Duas pessoas com diferentes situações, mas o Senhor Jesus, ele não olha para a nossa aparência, ele não olha para a nossa situação financeira, ele olha para dentro de nós, ele vê a nossa necessidade. A nossa necessidade espiritual. A nossa necessidade espiritual, irmão, ela está em primeiro lugar. E a palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E essas pessoas aqui foram buscar a presença do Senhor. Eles almejaram a presença do Senhor. Eles almejaram estar com Jesus. E nós temos que almejar estar com Jesus, confiando que Ele é poderoso, confiando que Ele é o dono da vida, é o autor e consumador da nossa fé. É aquele que restaura, cura, liberta. E aqui Jairo poderia ter desistido. Jesus ouviu o pedido de Jairo. Jesus foi atender a mulher com fluxo de sangue.
E Jairo continuou ali aos pés do Senhor Jesus, ele continuou ali esperando a resposta que vem do Senhor. Nós temos que continuar, irmãos, no altar do Senhor. Se nós já apresentamos a nossa, o nosso problema, a nossa adversidade, as nossas aflições, nós temos que continuar. Muitas das vezes, pelos olhos físicos, nós não estamos vendo acontecer nada, mas no mundo espiritual está acontecendo, porque o nosso Deus, ele é vivo, ele é poderoso. A sua palavra diz que os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, os seus braços não estão encolhidos para que não possa sustentar. Jesus ouviu o pedido de Jairo, Jesus ouviu o pedido da mulher do fluxo de sangue, e ele sustentou eles ali por um determinado tempo, por um determinado momento. Quem sabe você já está querendo desistir da sua vitória, desistir da sua conquista, desistir da sua família, desistir do seu projeto. Irmãos, não é hora de desistir. Não é hora de olhar para trás, é hora de permanecer, caminhar com Jesus. Nós vemos aqui que Jairo, ele não olhou para trás, ele não olhou para o lado, ele continuou no meio daquela multidão, vendo o milagre acontecer na vida daquela mulher. Foi necessário ele ver o milagre acontecer na vida daquela mulher, para que a fé dele também fosse acrescentada, para que aquela multidão que estava ali pudesse crer que verdadeiramente eles estavam diante do Filho de Deus, diante de Jesus que morreu e ressuscitou. Hoje nós falamos de Jesus ressuscitado. Naquele dia, naquele momento, Jesus estava ali em carne e osso, andando de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, de casa em casa, curando, libertando, operando milagres, ensinando, discipulando. E hoje nós temos Jesus conosco pela fé, pelos olhos da fé. Glória a Deus, que hoje nós temos essa oportunidade, esse privilégio. Eu estou aqui, Jesus está aqui. Você está aí, Jesus está aí. Basta clamar, porque a sua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Jesus, ele ouviu o clamor de Jairo. Jesus ouviu o clamor da mulher do fluxo de sangue. E diante de toda aquela multidão, eles puderam ver a mulher ser curada, a filha de Jairo ser ressuscitada, ser sarada, ser salva. E nós vemos aqui que Jairo, ele não permitiu, que ninguém roubasse a sua fé, roubasse o seu milagre, roubasse o seu momento de estar com Jesus. Não vamos permitir, irmãos, que o inimigo venha roubar a nossa fé, venha roubar aquilo que Deus tem preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando Jesus estava ali, no meio daquela multidão, curando aquela mulher, querendo saber quem tinha tocado nele, porque ele sentiu que dele saía virtude, vieram e falaram para Jairo: não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já está morta. E Jesus ali, atento a tudo que estava acontecendo, ele estava atento ao pedido de Jairo, ele estava atento à cura da mulher, porque ele sentiu que dele saía virtude, e ele estava atento àquela multidão, que aquela multidão falou, Jesus repreendeu. Não dê ouvidos àquilo que tem falado para você, aquilo que estão querendo roubar a sua fé, aquilo que está querendo tirar a tua esperança. Não dê ouvidos à palavra de Deus, a palavra viva, a palavra eficaz. E Jesus disse, para Jairo: não temas, crê somente. Jesus estava atento a tudo que estava acontecendo, e Jesus está atento a tudo que está acontecendo comigo e com a tua vida. E nós também temos que estar atento. O que é que tem falado conosco, o que é que está à nossa volta, como que tem se comportado diante de nós, porque tem pessoas que estão diante de nós, está caminhando conosco, mas não tem a mesma fé, não tem o mesmo propósito, não tem o mesmo objetivo. Muitas pessoas invejam até aquele pedido que nós temos, aquilo que nós almejamos. E a inveja, irmãos, é algo terrível. É algo que nós temos que repreender. Aqui nós vemos que invejaram a cura daquela mulher, a cura daquela menina. Porque eles falaram: não incomodes mais o mestre. Nós temos que clamar, nós temos que pedir. É a Jesus Cristo de Nazareno, ele que é o dono da vida, ele que é o Salvador, ele que é o libertador. Então nós não podemos permitir que ninguém venha roubar a nossa fé, que ninguém venha mudar a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus disse: não temas, crê somente.
E nós temos que crer que Jesus Cristo é poderoso, nós temos que crer que Jesus Cristo ele foi o ontem, hoje, ele é eternamente, assim como ele operou naqueles dias, ele tem operado hoje, mas depende de mim e depende de você, que nós não venhamos desistir de clamar, de orar, de buscar, de perseverar e de caminhar, porque muitas das vezes desistimos, está difícil, está demorando. Nada está acontecendo, irmão. Porque se você está com vida, é Deus que está te dando a vida. Se você está andando, é Deus que está te sustentando sobre os seus tornozelos. Quantas das vezes achamos que não vamos conseguir e estamos ali, não é por nós, é porque o Senhor tem nos sustentado, é porque o Senhor Espírito Santo tem renovado as nossas forças, tem restaurado a nossa fé. Aleluias. Não temas, crê somente. E a palavra de Deus diz que é um tempo determinado para todas as coisas. E é que houve o tempo de Jairo esperar o agir de Deus. Houve o tempo de Jairo esperar ver o milagre acontecer. E ele viu o milagre acontecer. E a multidão que estava ali viram o milagre acontecer na vida daquela mulher do fluxo de sangue, na filha de Jairo. E aqui nós vemos, irmãos, esse texto maravilhoso. Eu posso ver aqui neste texto que Jesus ele não olha para condições físicas, para condições financeiras. Louvado seja o nome do Senhor. Ele atendeu a mulher do fluxo de sangue. Nós não sabemos qual era a situação financeira dela, mas era uma mulher que estava excluída da sociedade. Jesus a acolheu. Nós vemos também Jairo, que era um homem ilustre da cidade, era chefe, da sinagoga, ou seja, homem de posse, homem de bem, homem conhecido, reconhecido por todos ali, com certeza. Jesus também acolheu. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. E por não fazer acepção de pessoas, todo quanto chegam a ele recebe a bênção, recebe a vitória, é vitorioso, porque a palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aqui nós vemos duas pessoas com diferentes situações, com diferentes problemas. Jesus acolheu um, Jesus acolheu o outro, e Jesus abençoou e todos puderam ver o milagre acontecer. Então eu deixo essa palavra para nós nesta manhã, para nós não temermos, mas crer somente no poder da oração, no poder da intercessão, crer que o nosso Deus ele é vivo, ele é poderoso. Mesmo que nós tenhamos que esperar, porque a palavra de Deus diz que esperar com paciência no Senhor. Então Jairo ele esperou com paciência. Nós não vemos aqui no texto Jairo murmurando, Jairo contendendo, Jairo ele esperou com paciência, sabendo que o milagre que ele esperava, que ele precisava, vinha do Senhor, estava no Senhor. E o milagre que nós almejamos, o que nós precisamos para nós, para nossa família, para o nosso ministério, para o nosso dia a dia, vem do Senhor Jesus, porque aquilo que o homem não pode fazer, o nosso Deus faz. E nós vemos aqui essas duas personagens, essas duas pessoas, eles foram até Jesus porque o que eles almejavam, o que eles precisavam, homem nenhum poderia fazer. Aquela multidão que estava ali diante deles não pôde fazer, a sociedade não pôde fazer, mas Jesus ele pôde fazer, e Jesus ele pode fazer. Jesus é o dono da vida. Jesus é o pão da vida, Jesus é o alimento, Jesus é tudo que nós precisamos para a nossa trajetória, para a nossa caminhada. Estamos vivendo dias difíceis, estamos, mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A nossa fé tem que estar pautada no Senhor, tem que estar pautada na palavra. E é da palavra que nós somos revestidos, é na palavra que nós somos libertos, é na palavra que nós somos santificados, é na palavra que nós somos purificados. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu deixo aqui para nós, nesta manhã, esta palavra de fé, esta palavra de salvação, esta palavra de libertação. E a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimido e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Você que está cansado, você que está oprimido, você que está sem esperança, Jesus te convida neste dia a chegar até Ele, a estar com Ele, a viver com Ele, a caminhar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E fica aqui esta palavra
e aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento, nesta hora, eu louvo e exalto o teu nome na beleza da tua santidade. Te agradeço, ó Deus, por mais um dia de vida, mais um dia de saúde. Te agradeço pelo teu Espírito Santo que está conosco. Te agradeço por essa palavra maravilhosa que o Senhor colocou em nossos corações. Meu Deus, visita cada vida, visita cada família. Meu Deus, renova e restaura a fé. Meu Deus e meu Pai, que todos possam, Senhor, continuar caminhando contigo, continuar adorando ao Senhor, porque Jairo, ele continuou adorando ao Senhor, continuou prostrado aos teus pés e dele veio a vitória. Do Senhor veio a vitória para Jairo. E que na nossa caminhada com o Senhor Jesus, nós possamos alcançar a vitória. Mas tudo no tempo do Senhor, porque tudo tem um tempo determinado. Um tempo determinado para todas as coisas. E Jairo soube esperar com paciência, que nós venhamos esperar com paciência o tempo e o agir do Senhor, mas andando contigo, caminhando contigo, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. E eu te peço nesta manhã, não retires de nós o teu Santo Espírito, não retires de nós a tua graça, não retires de nós a tua unção, mas que venha ser acrescentada em nossas vidas uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Pai querido, perdoa os nossos pecados, pensamento, palavra, por obra. Tudo que não provém de ti, ó Deus, das nossas vidas, venha ser repreendido e venha ser cancelado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, nos ajuda a prosseguir, nos ajuda, Senhor, a adorar o Senhor em espírito e em verdade. E eu te peço, ó Deus, fica conosco hoje para todo sempre. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aonde os teus filhos e filhas estiverem, que eles possam receber a virtude do teu Espírito Santo, a virtude da cura, a virtude da vida, meu Pai, porque o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. O Senhor veio, meu Deus, para restaurar. Então, Senhor, eu entrego em tuas mãos, aonde os teus servos estiverem, que eles possam receber aquilo que eles almejam o seu coração, não desistindo dos seus sonhos, não desistindo das promessas do Senhor, não permitindo que nada e nem ninguém venha roubar a nossa fé, venha roubar a nossa esperança, venha roubar a nossa salvação. Mas caminhando, prosseguindo, exaltando e glorificando o teu nome. Assim eu te peço e assim eu te agradeço hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Encerramos aqui essa palavra abençoada por Deus. Irmãos, compartilhe. Convide mais um para estar conosco adorando a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. A honra, a glória, o louvor e toda a exaltação. Que o amor de Deus, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a doce comunhão do Senhor Espírito Santo esteja com todos nós hoje para sempre. Amém e graças a Deus.